Bom, e o programa Bárbara Cara 2021 começa com o pé direito. Ao meu lado, a dermatologista, a doutora Camila Dantas. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre melasma. Doutora, o que é o melasma? Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre um prazer. E ainda mais de falar de um tema que sempre é de tanta dúvida para os pacientes. Inclusive, até fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e muitos me pediram, foi o tema mais pedido e solicitado foi melasma. Então, melasma são aquelas manchinhas que acometem no rosto, de cor pigmentada, amarronzada, tem um desenho geográfico, mas pode também ter um acometimento extrafacial, que é em qualquer região exposta ao sol. Então a gente pode ter também no pescoço, aqui em ombros. E quais são os fatores desencadeadores para ter o melasma, doutora? Melasma hoje, na verdade, é considerado uma doença inflamatória e, na verdade, sistêmico, né? A gente tem vários fatores que podem desencadear ou agravar esse melasma. Então, a gente é conhecidamente uma doença que está ligada com a exposição solar. Então, a gente sabe que os efeitos do sol são cumulativos, né? Um sol que você pegou na sua idade, lá em adolescência, você vai pagar conta desse sol. Eu sempre costumo dizer isso aos pacientes. Mas a gente tem outros fatores também relacionados, fatores hormonais. Então, pacientes que usam anticoncepcional, DIU, pacientes que fazem a terapia de reposição hormonal após a menopausa, algumas doenças endocrinológicas, como é o caso de doenças da tireoide, também está relacionado, algumas drogas que os pacientes façam uso contínuo e também a questão genética. Então a gente sabe que pacientes que têm um histórico familiar positivo para melasma, então isso pode sim gerar nesse paciente o desencadeamento do melasma. E a partir de qual idade, doutora, a pessoa já pode ter esse sintoma do melasma? Então, assim, é mais comum que esse melasma apareça nos pacientes em torno dos 20 aos 30 anos, né? A gente pode ter, claro, um acometimento um pouco mais tardio, um pouco mais precoce, mas em geral é essa idade que ele costuma aparecer e o paciente vem com a queixa em consultório. E a gravidez também é um dos fatores predominantes? Sim, inclusive eu tenho diversos pacientes que abriram quadro de melasma durante a gestação, justamente por essa questão hormonal, né? Durante a gravidez a gente sabe que tem uma alteração, uma cascata aí de hormônios que fazem essa alteração e a pele ela é extremamente receptiva ao efeito dos hormônios, tanto do estrógeno quanto da progesterona, e isso faz a ativação da cascata melanogênica e estimula a produção da melanina. E quais são as áreas do rosto que é mais predominante o melasma? A gente tem um acometimento, a maior parte dos casos, na verdade, a gente tem um acometimento que a gente chama centrofacial. Então, vai pegar a fronte, que é a testa, a região do nariz, a região supralabial e a gente pode ter também o acometimento do rosto, mas se limitando aqui às bochechas, que a gente fala o melasma malar, ou mandibular. E como eu relatei, a gente também pode ter o melasma extrafacial, mas é porque ele é muito mais incomum. Lembrando só que o melasma ele é muito mais frequente nas mulheres, né? Tem um estudo que foi publicado em pacientes brasileiros, cerca de 400 pacientes, e eles viram que a correlação era de 39 mulheres para um homem, mas ainda assim a gente pode ter melasma nos homens também. E quais são os tratamentos para o melasma? Na verdade, o melasma, cada ano, vem se estudando mais e mais. A gente descobre novos ativos, porque a gente estuda mais sobre a base fisiopatológica do melasma e descobre novas áreas, uma nova cascata que a gente pode, na verdade, usar como potencial tratamento. Então, hoje a gente evoluiu muito em questão de tecnologias, laser, microagulhamento, ativos também clareadores. Há 2 anos, no congresso do INCAS Paris, que é um congresso de estética muito famoso internacionalmente, falou-se muito da cisteamina, que é um despigmentante que a gente vem usando também com bons resultados. A gente tem outras opções também, Thiamidol foi um novo despigmentante lançado com bons resultados. E tecnologias. Eu sempre digo aos pacientes que os cremes, famosos creminhos que a gente usa em casa, eles não têm o poder de transformação de um tratamento médico em consultório. Então, que tratamentos médicos seriam esses? Seria um laser, mas aqui a gente tem que falar de um tratamento com cuidado, porque a gente sabe que tudo que esquenta no melasma, a gente pode piorar esse melasma e fazer o efeito rebote. O laser aqui que eu falo é o laser Key Switch, que ele é um laser que faz um pulso muito curto, muito rápido, então não dá tempo de esquentar a pele e a intenção é só explodir o pigmento, que é a melanina. Mas a gente pode também fazer um tratamento com excelentes resultados, que eu gosto bastante do microagulhamento robótico. A gente pode associar isso com peelings seriados, a gente vai associar isso com clareadores, despigmentantes, o paciente vai ter que manter essa rotina da continuidade em casa usando. E claro, aqui tratamento primário, básico, o mais importante é o filtro solar. Lembrando só que o filtro solar no melasma ele tem que ser com cor. Muitos pacientes me perguntam, faz diferença, doutora, com cor?
E faz, porque aqui a gente tem que ter uma proteção também da barreira física, porque essa luz visível, ela também piora o melasma. Então a luz do celular, a luz do computador, da janela de casa, tem vários pacientes que falam que não usam filtro porque não saem, não se expõem ao sol. Então não é bem por aí. Tem que ter uma proteção de amplo espectro, uma proteção que seja reaplicada ao longo do dia, preferencialmente com cor. E hoje também se fala muito do tratamento oral do melasma. Então a gente tem opções de antioxidantes que eles ajudam também a regular esse efeito das espécies reativas de oxigênio no nosso corpo, né? Então são os antioxidantes que a gente usa como Polipodium leucotomus, vão auxiliar aí no cuidado com o melasma. E também a gente tem a opção do ácido tranexâmico oral, que é uma medicação que tem, claro, suas indicações, tem que avaliar cada paciente, mas é claro, lembrando que o melasma ele é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Nosso objetivo aqui é manter o paciente o máximo possível com a pele clara, uma pele bonita, uma pele 100%. Cuidada, 100%. Difícil às vezes 100%, mas é o que eu falo para os pacientes. O melasma não é só a mancha, é a qualidade da pele, que ela está alterada. Então a gente tem que cuidar dessa pele, tem que trabalhar essa pele, rejuvenescer essa pele, porque a gente sabe, os estudos mostram que a alteração também da característica da pele, ela está agredida pelo sol. Então a pele que tem potencial de ser uma pele mais envelhecida também. Doutora, quanto tempo dura esse tipo de tratamento para o melasma, para a gente ter uma pele que seja mais eficaz, que seja mais bonita, mais viçosa? Eu não estimo normalmente prazo para o paciente, porque algumas peles elas vão responder de forma mais rápida, outras têm um melasma que é um pouco mais resistente, então um melasma mais profundo e é um melasma um pouco mais difícil de se tratar, mas o que eu falo para o paciente é que esse cuidado ele vai ser sempre, ele é contínuo, é igual o diabetes. Se é o diabetes a gente não cura, mas a gente faz o controle e cuida para a vida inteira, o melasma também, até porque o calor de um carro, o calor de uma cozinha pode desencadear ou piorar ou agravar esse melasma, então é uma coisa que você vai estar em constante tratamento. E a programação dos tratamentos eu faço de acordo com o tempo do paciente também. Disponibilidade de vir a um consultório, fazer um tratamento. Alguns são de 15 em 15 dias, outros são mensais. Então eu olho muito a vida do paciente, o estilo de vida desse paciente para adaptar. Cada pele é uma pele, porque a gente direciona o tratamento para cada tipo de pele. Então não adianta, não vai ser uma fórmula, uma receita de bolo, não vai ser um clareador que é único e para todos os pacientes. Doutora, você falou sobre o protetor solar que tem que ser usado mais com cor, mas tem que ser algum protetor solar diferente do que as demais pessoas usam? Então, e até perguntam, né? Ah, mas eu não gosto de cor, como que eu faço? É porque assim, aí já seria até um outro tema, porque protetor solar dá uma aula, mas só resumindo aqui para vocês, o protetor que é sem cor, para ele ser efetivo contra a luz visível, ele tem que ter filtros minerais, que seriam um dióxido de titânio ou óxido de zinco, mas aí ele faz aquela proteção que fica esbranquiçada, então alguns pacientes não gostam. Porém, quem tem melasma prefere esse tipo de filtro e eu falo, às vezes o paciente chega na farmácia, não sabe qual que é físico, qual que não é, então opte o com cor. E caso prefira o sem cor, lembrar que tem que ter essa questão. Obrigada, doutora. Obrigada a todos. Até a próxima.